dar lançamento oficial ao livro do seu Aldino Dick, Um Sonho Transformado em Realização. Diz um ditadozinho, né, de que para que a gente não passe em brancas nuvens, né, a gente tem que ter filhos, plantar árvores e escrever livros, pelo menos um de cada deles. Então, eu gostaria de passar a palavra para o seu Décio Schauer, que é o nosso colaborador e foi o prefaciador e ajudou também em alguns lances de pesquisa. Palavra para o seu Décio. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por vocês terem tirado um pouco do seu tempo para vir aqui no lançamento de um livro de história de uma família. Eu escrevi 8 livros, de várias famílias, inclusive uma que tem muitos descendentes aqui em Santa Cruz, que são os Rauber. Kuhn também. E conheci o Aldino Dick no serviço público, inclusive o Aldino tem toda uma história no serviço público, de competência, de projetos. E um dia encontrei o Aldino na Cúria Metropolitana de Porto Alegre, pesquisando a história da sua família. E vocês sabem que quem pesquisa a história de família, os genealogistas, quando se encontram, é difícil de parar de conversar, porque a genealogia é uma cachaça. E depois não encontrei mais o Aldino, e um dia ele me ligou: olha, meu livro está pronto, eu queria que tu fizesse o prefácio. E aí eu fiz um prefácio com um pouco de história. O que isso é importante, quem começa a pesquisar, ter conhecimento de algumas coisas básicas de genealogia. Por exemplo, até onde é que nós podemos retroceder? Até onde é que tem informações sobre as famílias? Por exemplo, antes de 1600, poucas famílias do interior da Alemanha tinham sobrenome. E mesmo assim, os sobrenomes não tinham se firmado. De que forma tu escreve um determinado sobrenome? Porque naquela época, vocês vejam, menos de 1% da Europa sabia ler e escrever. Ler e escrever era um monopólio da igreja. Então as pessoas não sabiam ler e escrever. Então vocês imaginam como é que tu vai firmar um sobrenome se a pessoa nem sequer sabe ler? E ela chegava nas autoridades da época, cartórios não existiam, chegava nas autoridades e dizia o nome, pronunciava o sobrenome. E quem ouvia o sobrenome, ele anotava pelo que ele tinha ouvido. Entendeu? Então, escrevia de uma forma. Já ia em outra autoridade, o cara escrevia de outra forma. Então, só lá por 1800 que os nomes efetivamente começaram a se firmar, os sobrenomes, né? Então vejam a dificuldade para quem vai pesquisar, como é que ele vai se achar no meio dessa coisa toda. E quando tu vai retrocedendo, só quem era da nobreza tinha um sobrenome, que era o nome do castelo de origem. Então, por exemplo, o Aldino começou a pesquisar, chegou no arquivo histórico em Porto Alegre e viu que vieram 3 famílias Dick. 3. E aí a primeira pergunta é: nós somos parentes afinal? Bom, 2 das famílias eram evangélicas e uma outra era católica. E agora? E
o Aldino fez um trabalho muito competente. Ele foi pesquisar a história de cada uma dessas famílias, os locais de origem da Alemanha, e retrocedeu até onde foi possível nos registros de batismos, casamentos e óbitos. Porque vejam, os registros de batismos e casamentos só surgiram depois do Concílio de Trento, quando a Igreja Católica tentou enfrentar a reforma luterana. E o que a Igreja Católica mandou fazer? Mandou registrar todos os batismos, que antes isso era muito raro, e cada pessoa tinha que ter um nome e um nome de família, quer dizer, um sobrenome. E isso começa na maioria dos lugares da Alemanha depois de 1600. Então, antes disso, só os nobres que tinham alguma história escrita, né? E as pessoas pobres, tu tem escritos anteriores a isso, quando a pessoa enfrenta um processo judicial, então tem informações de posse da terra, porque as pessoas não eram os proprietários, eles eram servos de senhores feudais, os pobres. Então é difícil de encontrar a história. E o Aldino foi pesquisando isso e não descobriu nenhum parentesco. Mas isso não significa que não tenha parentesco. Pode ser que antes da reforma, quando todos eram católicos, que tivesse alguma ligação. Porque na verdade as três famílias, elas se originam de locais não muito longe um do outro. Mas de onde é que vem os Dick, os antepassados do Aldino e o pessoal que se estabeleceu aqui em Santa Cruz? Eles vêm de Brida, do vale do rio Mosel, onde quem mandava era o bispo de Trier. Ele era bispo e príncipe ao mesmo tempo. Então, todas as pessoas que morassem no território dele tinham que ser católicos. Então, os Dick de lá eram católicos. Já os outros Dick vieram do Palatinado, Pfalz, e eram evangélicos. Porque quando aconteceu a reforma luterana, o príncipe do lugar adotou a confissão luterana e todos os seus súditos tiveram que ter a mesma religião do príncipe, do rei, né? E o que aconteceu? A maioria dos Dick, por exemplo, que se estabeleceram no município de São Leopoldo, achavam que os antepassados que vieram para cá eram luteranos, mas não eram. Porque o príncipe primeiro implantou a reforma luterana, depois um dos filhos do príncipe aderiu ao calvinismo, quer dizer, a igreja evangélica reformada. Então eram calvinistas. Então as outras duas famílias vieram como calvinistas. Só que em São Leopoldo só tinha pastores luteranos. Então, aos poucos, todos os que vieram do Hunsrück, do Pfalz, que grande parte eram calvinistas, acabaram voltando para a igreja luterana. Então, tudo isso aí é importante até para quem vai pesquisar. Quem vai pesquisar na Alemanha, para ele saber exatamente onde é que ele tem que pesquisar. Então, eu escrevi um pouco no prefácio sobre isso, até para atender um pouco daquilo que o Aldino já tinha pesquisado e as dificuldades que ele encontrou. Mas eu quero dizer para vocês que o Aldino fez um trabalho muito importante. Eu fiz questão de fazer o prefácio, foi uma satisfação para mim. E teve um grande genealogista aqui do Rio Grande do Sul, que se chamava Werner Dullius. E o Dullius sempre dizia o seguinte: tem algumas famílias que têm sorte. E os Dick tiveram essa sorte.
porque um filho seu, o Aldino, tomou a si o trabalho de pesquisar a história e o fez com muita dedicação e com muita competência. Obrigado. Obrigado, Décio. Quem organizou esse livro foi o Genealogia RS, do qual eu sou diretor, junto com outros colegas nossos. O Décio é um deles, o Ricardo também, e mais outros colegas que ajudaram. Para nós foi assim uma alegria muito grande, tá, de ter o senhor como colega dentro do nosso grupo de pesquisa. Tá? Eu convido o seu Aldino a dizer como que o senhor fez esse livro, junto conosco. Tenha bondade. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Eu devo agradecer primeiro aqui a duas pessoas que são dois irmãos, né? A minha irmã Iracema e o Berto, que são meus irmãos, né? Os demais são sobrinhos do meu lado. E conheci pessoas fabulosas nesse trabalho que eu sequer conhecia, né? Porque são de outros ramos. Um deles é o seu Rubem, que muito me ajudou na árvore do Jacob, né? Então o Rubem, agradeço muito a ajuda dele, né? Mas agradeço também a ajuda de todos os parentes que colaboraram e ajudaram nessa montagem. A Genealogia RS, as palavras do Décio, as palavras do Nélio, comove muito, né? Porque eles são generosos, né? Em valorizar a minha obra, que, digamos assim, eu entreguei uma pedra bruta para eles e eles devolveram o livro. Então eu tenho a agradecer muito a vocês todos, né? E como é que, respondendo ao Nélio, como é que eu construí essa árvore? Foi com a ajuda de todos vocês ajudaram. Não se faz uma obra dessas sozinho. O Décio, que é pesquisador, o Nélio, que é o chefe dos pesquisadores nossos, né? Então, graças à colaboração de muita gente que eu consegui fazer isso, né? Mas antes de dizer como é que eu montei, como é que foi o trabalho da montagem do livro, eu quero recordar a muitos aqui a minha trajetória, né? Eu nasci aqui, hoje chama de Travessa Dona Leopoldina, né? Mas na época era Holzpik, né? A picada da madeira. Então ali eu fiz meu curso primário, depois eu fui interno de seminário, né? Onde completei o segundo grau e o científico, depois fiz universidade. Então eu saí de Santa Cruz praticamente com 12 anos e retornei no intervalo entre a faculdade e o trabalho,
um ano e pouco aqui para Santa Cruz, então eu pouco convivi, mas é aqui que eu guardo assim, as alegrias da infância e muita contribuição para a minha formação, né? De casa, né? A orientação, enfim. E então depois eu voei pelo mundo, né? Então trabalhei um pouco em Porto Alegre, depois fui requisitado para Brasília, moramos 10 anos, eu e a Eli, que é a minha esposa, moramos 10 anos onde nasceram os nossos filhos. O Felipe está aqui comigo, o Leandro, a Ana Carolina, que é a esposa do Leandro, a neta, a Joana, que está aqui comigo, estão aqui. E então em Brasília eu tive um trabalho muito bom, né, numa empresa brasileira de transportes urbanos, onde eu participei de projetos importantes, né? Por exemplo, a implantação do metrô de Recife, o metrô de Belo Horizonte e o metrô de Porto Alegre, né? O lá de Recife era financiado com recursos alemães e ingleses, o de Belo Horizonte era com recursos franceses e o de Porto Alegre era com o Banco Mundial. Então, uma experiência rica, né, de lidar com grandes empresários. Por exemplo, em Recife eu tive contato muito íntimo com uma grande empresa que a empresa foi acusada de muita coisa ruim, que é a Odebrecht, né? Mas eu conheci pessoas deles lá dentro que eram pessoas ótimas. A empresa fazia o que ela sempre fez. Nos anos 80 ela já conseguia os projetos dela na base da corrupção. Isso ninguém... Mas então isso dá uma experiência também de vida, de você lidar com gente muito correta, muito honesta e de gente cuja prática é diferente, mas a gente tem que se manter na linha, né? Então, aí depois de Brasília voltei para Porto Alegre, minha origem é de Banco de Desenvolvimento, né? Então lá voltei a ser técnico, aí de repente eu fui requisitado pelo governo do Estado, fui trabalhar na Secretaria de Planejamento durante 2 anos, Secretaria de Planejamento do Estado. Depois fui secretário da Prefeitura de Porto Alegre durante 2 anos e retornei de novo para o banco como analista e encerrei minha carreira como diretor do banco, né? Então, essa sim é uma rápida história minha, né, da minha trajetória profissional. A árvore, eu conversei com várias pessoas aqui, ó. Eu tenho primo de 2º grau aqui, ó, que são da minha, um pouco mais novos que eu, são mais novos, né? Mas o meu pai era o nenê da casa e o pai deles o vô deles era o irmão mais velho do meu pai. Então tem muita diferença. Então nós convivíamos muito na infância, né? Então a montagem da árvore do meu ramo, né, dos 3 ramos, se vocês forem olhar no livro, é o último, né, o 3º, do Lawrence, digamos, foi o mais fácil de fazer. Mas no meio do caminho apareciam nomes, por exemplo, tinha nomes públicos, né, que não tinha como não... Pô, mas quem é o Twist com Dick, reitor da URGS, da Universidade Federal? Quem é ele? Será que é parente? Será que não é parente? Teve um médico que eu conheci um dia na vida, assim, no supermercado, né, na época que a gente pagava tudo com talão de cheque. Eu estava no caixa para pagar a minha conta e na minha frente tinha um Dick ali. Eu guardei o nome do cara. O cara era Oswaldo Dick. Aquilo ficou, né? E ele também foi uma autoridade grande, também da família, o Twiscon é da família do Jaguar, né? Esse médico também, o Oswaldo, é mesmo da mesma família.
O Twiscon foi, além de ser reitor, era um fenômeno. O Oswaldo também. E então, até descobrir algumas pessoas do ramo dos DIC, por exemplo, como é que eu cheguei no RUB, através da minha sobrinha. Um dia minha sobrinha fala, mas tem um DIC aqui, ó, que não sei se é parente, como é que é. Bom, entrei na vida, então eu fui começando a conhecer pessoas da família do Jacob e desenvolvi, tenho muita, assim como eu quero bem aos primos, eu quero bem a esses também, que nem o Décio acabou de falar. Pode ser que nós não sejamos parentes, mas nada impede, a religião não é o inimigo. Pessoas boas, assim, eu conhecia aos milhares. Eu vou dizer o seguinte, eu não encontrei pessoas ruins. Então, e aí eu fui descobrindo a família do Jacob, fui construindo e o terceiro ramo também, aí eu tive um colaborador, o terceiro ramo, o Jacob veio para São Leopoldo, mas na verdade foi morar em Campo Bom. A família dele toda foi Campo Bom, depois foram se expandindo. O outro foi para Lomba Grande. Só que o outro só teve filhas mulheres, então não tem descendente DIC. Veio um DIC e ele não teve filhos homens, né? Então ele não tem, mas a história dele também está no livro, né? Então, e aí eu construí os três ramos e realmente, como o Décio falou, não consegui juntar nada. Do ramo que eu mais pesquisei, que é o meu, eu cheguei a 1650, não tem nenhuma cruzamento. Do ramo do Jacob eu cheguei a 1730 e do Johann Philipp também ali por 1750, por ali, então não tem nenhuma comprovação. Mas aí a árvore genealógica em si, como eu estava fazendo, fazer uma relação de nomes simplesmente não... É bom porque eu conheci tanta gente, eu digo, mas eu vou ver se eu recheio essa história. E começou com uma visita que eu fiz a uma família, que eles moravam aqui em Santa Cruz, e eles se mudaram para Santa Catarina, para uma cidade que hoje chama Itapiranga, na época chamava de Porto Novo, né? E eles foram a pé. Eles foram a pé de Santa Cruz até Itapiranga, com uma carroça carregando comida, algumas roupas, alguns móveis, bom, e os 7, 8 filhos a pé. O que eu conheci, que é vivo, ele tinha na época 5 anos de idade quando eles foram para lá. E eles fizeram um jornal lá de Itapiranga, fez uma entrevista com esse remanescente desse tio meu, tia minha. E eles escreveram a história, eu achei engraçado, eu achei muito bacana. Eu digo, pô, olha o registro na história. E assim, aí eu digo, pô, vou ver se eu incorporo o livro. Então tem um grupo de histórias ali, são 11 ou 12 histórias, de pessoas que ao menos fica registrado no livro a história deles, a trajetória deles, como o que eles fizeram, como fizeram. Então, primeiro eu pensei, porque na época os que vieram para cá, a maioria eram colonos, né? Mas logo depois não eram só colonos, já eram professores, muitos. Uma das qualidades, né, que esse pessoal trouxe para o Brasil aqui, eles moravam o estado, o município, não tinha nenhuma escola,
eles se reuniam, os colonos, e criavam uma escola particular. Eles pegavam, quem é o mais capacitado aqui para ensinar os nossos filhos? Os nossos filhos não podem ficar analfabetos. Então ele virava professor. Então, e dali para cá tem inúmeros profissionais muito competentes de todos os ramos na nossa sociedade, né? Então, eu incorporei ao livro algumas histórias dessas que estão ali no livro. E também me chamou assim, não sei se é uma coisa minha, mas eu tinha muita curiosidade de cá, mas o meu antecedente ele veio para Santa Cruz, o Jacob foi para Campo Bom, o Johann Philipp foi para... Onde é que foram hoje? Então eu fiz uma estatística para onde é que estão os DICs. Então eu fiz por estado, então praticamente estão em todos os estados. Muitos eu consegui, quer dizer, os que eu consegui identificar, além do estado, identificava a cidade. Então tem um capítulo só sobre a disseminação geográfica, né? Também isso que o livro tem uma parte muito rica, né, de história, que o Décio assim diz que ajudou. Vamos inverter, né, Décio? Eu ajudei, você fez. Então, de cada um dos 3 ramos, olha, é importante ler só o começo, por exemplo, do Jacob, a história do Jacob, o que eles sofreram, por que eles vieram, e o sonho transformado em realização. Às vezes as pessoas dizem, é o Aldino que realizou um sonho. Não, esse sonho é deles que vieram, porque eles sonhavam ter propriedade, poder produzir, não serem explorados, não serem perseguidos e não sei o quê. Então esse é o sonho deles. Aqui eles transformaram o sonho deles em realização. Então, esse é o digamos assim, o motivo do livro, né? Então eu também fiz, além disso, uma contextualização histórica como é que era a Alemanha daquele tempo, como é que era o Brasil aqui naquele tempo, né? Também tinha daquelas coisas assim que muitas vezes o governante inventa algumas coisas, às vezes algumas regras que não tem muito cabimento. Na época o Dom Pedro, não sei se foi o Dom Pedro I ou foi o Dom João VI, mas um deles diz assim, porque os portugueses não queriam que viesse, que na época quem vinha para cá era o negro para ser explorado, para trabalhar de graça, e os donos de terra ninguém trabalhava, né? Então, quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, viram que o Brasil era um horror, não tinha cultura, não tinha... Nós vamos ter que... Aí andava na rua, vinha 5 pessoas, 4 eram pretos e 1 branco. Nós vamos ter que branquear isso aí, vamos ter que trazer gente para cá. Aí ninguém era a favor. Aí ou o Dom João VI ou foi o Dom Pedro I, ele botou uma regra, que podiam vir, mas primeiro tinha que ser católico. Certo? Não pode vir, tem que ser católico. E a segunda regra eram algumas profissões que podiam vir, que eram colonos, eram agricultores e não sei o quê. Aí eu fiz, existe um livro, né, o Nélio e o Décio conhecem muito bem, do Gilson, né? É um livro que faz a estatística, ele pegou os imigrantes de 1824 a 1853 e identificava, ele perguntava, entre várias coisas que ele perguntava, ele queria saber qual era a religião e qual era a profissão. Então, o que o rei queria que viesse mais católico para cá, os católicos eram a minoria. O número maior, eu posso estar mentindo, né, mas porque está no livro, eu posso estar não lembrado correto, mas o primeiro foram os evangélicos, o segundo é os caras que disseram, eu não tenho religião. Eles tinham medo de dizer que eram católicos porque achavam que o país era sério, naquele tempo já não era, né? Então ele não dizia religião porque podia, o cara disse, tu não é católico, então volta para Portugal.
volta para onde para a Alemanha, para onde tu quiser. Então a primeira eram os evangélicos, a segunda os que não tinham religião, os terceiros eram os católicos, eram os últimos, né? Então isso foi mais assim, eu tinha uma curiosidade e é um dado assim que refuta qualquer coisa, quer dizer, o cara que lá queria que fosse só católico, veio uma minoria. E as profissões a mesma coisa, a profissão não era para vir. Na época o Brasil vivia em guerra com o Uruguai, com a Argentina, brigando com Deus e todo mundo, e tinha a guerra cisplatina, tinha isso e tinha aquilo, e ele queria trazer, então ele trouxe mercenários, que era proibido, o Congresso tinha negado, e ele trouxe na mala, né? Então as profissões, a primeira profissão que era para ser colono, foram os soldados. Então nem na religião acertou e nem na profissão acertou. Então isso são curiosidades que tem no livro, né, para tomarem conhecimento. E, enfim, o livro então foi montado com essa, o primeiro meu ramo foi, digamos, mais fácil, o segundo ramo no começo demorou, hoje eu tenho muito relacionamento com o pessoal, principalmente com o pessoal do IACA. O Rubem é o exemplo mais presente aqui, né? E talvez amanhã depois a gente faça uma segunda edição disso, acrescentando mais dados, conseguindo mais dados para você. Então, muito obrigado a você e mais uma vez, obrigado por tudo. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o autor, ou para o seu Décio, que é o historiador, ou para mim, a gente está à disposição. Senão aqueles que quiserem adquirir, podem adquirir e pegar o autógrafo aqui e a foto que ele faz. Pode dizer do teu quarto livro que está preparando. Enquanto que vocês estão pensando na pergunta, o Genealogia RS tem uma série de livros e essa é uma delas, Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul. Esse é o volume 3. Meu colega está junto aqui, Winterley. Estamos fazendo o volume 4, onde a sua família vai entrar de novo. Né? É isso. E em paralelo estamos fazendo uma outra série, começando uma nova série, de famílias de origem alemães russos. Aí alguém vai, mas existe isso? Existe. São alemães que por volta de 1750 e poucos, né, foram convidados pela princesa, a rainha Catarina Grande da Rússia, ela era alemã, né, para habitar aquelas regiões da Alemanha, que é da Rússia, que é parte da Polônia na época, que pertencia à Rússia, que é a Hungria, conhecido também como Volínia, Ucrânia e mais outros países lá. Esses alemães russos, eles se instalaram mais na região aí de Santa Rosa e Juiz. Está para o ano que vem. E aí estamos mais um outro terceiro livro que tem que primeiro pedir autorização para autorização. Nós lançamos nos últimos... É importante dizer que quem está interessado em participar do livro, fala Sim, que... quem estiver interessado ainda tem vaga nesse livro. Tá? Esse livro vai ser lançado dia 18 de maio do ano que vem, no Clube 25 de Julho em Porto Alegre, quando nós vamos comemorar comemorações dos 200 anos da imigração alemã e é aniversário do Genealogia também. Lançamos recentemente, o último, esse livro aqui, que é o livro de colonizadores, tá? Do Império Austro-Húngaro. Então tem aqui
os famosos tchecos, hoje República Tcheca, na época os boêmios. Aqui em Venâncio Aires tem uma barbaridade dos boêmios. Aqui então tem o lançamento da chegada, composição da família, nome do barco e tal. Mas durante a pandemia, nós lançamos esse livro aqui, e um dos autores está aqui, seu Décio, colaborou, e o outro autor é um autor alemão, o Sr. Friedrich Hüttenberg, A Lenda do Veleiro Sicília. Isso aqui esclareceu uma história muito interessante de um veleiro que veio da Alemanha, naufragou na costa da Inglaterra, mas não morreu ninguém. Ele não chegou a naufragar, ele quebrou os mastros, né? E foram todos salvos, ficaram um ano na Inglaterra e depois de um ano vieram e se instalaram em Dois Irmãos. Isso também é um bom livro. E aproveitar que nós temos conosco aqui também uma autora, pedir permissão para o senhor, né? Que é esse livro aqui, Escapando do Paraíso Vermelho. A dona Erika Margarita Neumann fez esse livro contando a sua história da família. Tá? Posso roubar 2 minutos? Não. A senhora quer falar sobre esse livro? O que é? Então, a senhora, por favor, a senhora levanta e fala. É muito interessante a história desse livro. O que conta esse livro da sua família? Que ano foi isso aí? A minha família, ela foi lá. Erika. Eles eram alemães que eram convidados pela Tsarina Catarina da Rússia para emigrar e povoar a Rússia. Então eles foram para lá, e parecia que a vida estava bem, e lá pelas tantas entrou o comunismo. Daí começou o caos todo. No fim, eles se escaparam porque o pastor, a igreja era em frente onde eles moraram. O pastor foi assassinado. Então eles juntaram o que podiam, botaram dentro do ano daquelas Carroças. E escaparam de madrugada. Eles foram da Ucrânia e foram até Moscou, pegaram um trem lá, escaparam do outro lado, depois atravessaram a pé para a China. E ali tinha uma missão da luterana que ajudou essa gente toda. Então, 83 famílias foram levadas em 1932 para o Brasil. Lá para riqueza, hoje em dia é riqueza. Hoje o lugar é muito bonito, mas naquela época era só mato e lixo. Riqueza Santa Catarina. E a senhora veio junto na viagem? Não, né? Tá bom. Muito obrigado. Dona Erika merece um aplauso aí pelo trabalho. 2 anos foi lançado na Feira do Livro, não estamos lançando hoje. Mas a trajetória, quem lê isso aqui se encanta, né? É impressionante que se vocês olharem no mapa assim, vocês vão ficar Tem impressionados. ilustrações, mapas. Sim. Tá. A lista Seria dos isso aí, passageiros, a lista dos passageiros. Né? Nossa, minha parte seria isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Aonde é o lançamento do próximo? Porto Alegre, vamos fazer um? Vamos pensar melhor. Tá bom. Quero agradecer muito a presença de vocês aí, tá? E para nós foi o livro mais fácil de fazer, né, parceiro? Esse foi o mais fácil. Tá bom. Muito obrigado.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland.